fariseus honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ele vai chamar eles, sabe do quê? Os seus ignorantes, honestos, ignorantes. Aleluia. Sabe por quê nós ficamos sofrendo? Porque somos ignorantes. Não conseguimos entender o propósito de Deus. Os seus ignorantes. Era necessário que o que os profetas profetizaram se cumprisse. O que você espera? Nós arrumamos um caminho e achamos que Jesus tem que andar por ali. Mas há coisas que é necessário acontecer. Diga comigo assim, tem coisas que é necessário acontecer. E você precisa aceitar isso. Porque Deus tem um propósito. E essas coisas que é necessário, a gente não gosta. A gente repugna, a gente não quer. O próprio Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele falou: se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas todavia, se é o que o Senhor quer, então eu vou tomar. Aleluia, o Senhor convida você a oferecer o teu sacrifício a Ele, a tua oferta a Ele no dia de hoje, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida e tem coisas que eu tenho que passar e eu não quero passar por elas, mas eu aceito a tua vontade, porque é necessário. Era necessário que Jesus passasse, que Ele padecesse. Aleluia. Mas que propósito é esse que Deus tem com a minha vida? Que é necessário que Ele vai ver lá na frente que eu vou passar por um processo que eu vou sofrer. Aleluia. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Aleluia. Era necessário que ele fosse moído, para que o castigo que tivesse sobre ele, aleluia, me trouxesse paz, me trouxesse o perdão, me trouxesse a salvação para nossas vidas. Aleluia. Era necessário que ele fosse moído. Aleluia. É necessário você padecer, porque as marcas de Jesus têm que estar sobre as nossas vidas. E há processos na nossa vida que nós somos moídos. É o caminho do Calvário. Você tem que passar por lá. Você tem que sentir o que Ele sentiu por você. É mesmo, Deus. Glória a Deus. Necessário, diga comigo, necessário. A necessidade. Era necessário que essas coisas acontecessem. Aquelas coisas que estavam escritas acerca de Jesus ia ter que se cumprir. Os profetas eram mentirosos. Isaías profetizou acerca do Messias. Moisés profetizou acerca do Messias. E ia acontecer, era necessário. E Jesus começa a citar a palavra para eles e começa a explicar para eles a necessidade que tinha de Jesus padecer na cruz do Calvário para se cumprir aquilo que estava escrito para acerca deles. Jesus está aqui nesta manhã. E se você crê que Ele está aqui, Santo da verdade. oh aleluia, Ele tem poder para abrir os olhos do teu entendimento, para falar o teu coração, para fazer você compreender que foi necessário você passar pelo que você passou. Não que Ele não seja poderoso, e Ele poderia ter evitado, mas Ele achou que era necessário que você passasse por o que você passou. E sabe, você adentrou aqui nesta manhã decepcionado, como aqueles discípulos caminhavam e Jesus encontrou ele lá no caminho de Emaús decepcionado. Às vezes por conta da nossa ignorância e por não entender o projeto de Deus na nossa vida, nós nos decepcionamos com a nossa história. Mas nos esquecemos que Ele é perfeito e que
a nossa história, a nossa vida está nas mãos dele. E ele tem como colocar vírgula, como colocar os pontos, como colocar os parênteses e como escrever do começo ao fim. A nossa história que glorifica o nome dele. Ele diz: é necessário. Porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aleluia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava aquilo que tinha sido escrito acerca dele. Você quer a explicação do Senhor Jesus Cristo? Aceita a explicação dele. E se você não conseguir entender, num gesto de fé, sobe um monte, apresenta os teus questionamentos para ele e diz: Senhor, eu não entendi, mas eu vou prosseguir na minha caminhada. E se o Senhor não quiser me explicar aqui, na eternidade nós vamos ter tempo. Você vai ter tempo na eternidade dele explicar para você o que aconteceu. A minha, você e nós estamos em pé e dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu vou prosseguir te adorando, eu vou prosseguir te louvando. Enquanto eles explicavam, o dia foi se declinando. E aqui me chama bastante atenção quando os discípulos se apercebem que Jesus ele vai e toma um caminho, e ele vai para um lado e os discípulos iam para o outro. E os discípulos perceberam que Jesus ia, ele fez com que às vezes nós somos testados. Às vezes nós somos testados se nós somos perseverantes. Aleluia. Quem sabe esse tempo que você está vivendo hoje é um tempo de você mostrar oferta para o Senhor, se você vai continuar perseverando. Jesus ali testa eles, e eles começam a ver que Jesus toma um caminho e que eles estão indo para um outro caminho. Mas eles se apercebem disso, que eles estavam perdendo a companhia daquele que estava explicando. Fala a Deus! Aleluia! 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 Eles perceberam que aquele que estava com ele, que estava explicando para ele as coisas, começou a tomar um caminho diferencial deles. E eles perceberam isso. Oh, aleluia, que Deus faça você perceber que você não pode se distanciar de Jesus. Que é a sua oportunidade de você chegar para ele e pedir para ele. Aleluia. Não importa a tristeza que está no teu coração, por conta que ele não cumpriu aquilo que você esperava. Importa que é a oportunidade de você chegar para ele e dizer: fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada, mas fica comigo, fica conosco. Tá tão tarde, aleluia. Tá tão tarde. Mas aí eles fazem o convite. E eu queria, aleluia, falar acerca de um convite. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, infelizmente. Muitas vezes nós somos hipócritas. E alguém vai na tua casa e fala assim: fica para almoçar. Fica para almoçar. E você nem está com vontade, você não está preparado, mas por hipocrisia, né? Podíamos ser sinceros, verdadeiros. Ou não, eu não posso te receber hoje, senão pelo menos fica quieto. Mas a gente convida alguém: não, fica aqui, não vai embora não, tá cedo. E por dentro, né? Veja a hora que você vai embora.